Depois do cadastro de cidades, a gente vem aqui para o cadastro de clientes. Essa opção aqui de cadastro de clientes é manter aqui nesse cadastro todos os seus clientes mensalistas ou aqueles clientes que vocês geram cobrança com um prazo para pagamento. Se for os clientes que compram lá no balcão, que não tem identificação nenhuma, não é nessa parte aqui que vocês mantêm ele, vai ser no cadastro de clientes temporários que a gente vai ver. Então aqui no cadastro de clientes, a gente vai ver aqui as informações agora de todos os campos para vocês entenderem bem, tá bom? Esse cadastro de clientes é bem importante, é muito importante eles estarem corretinhos, tá? Para vocês estarem conseguindo utilizar o restante dos módulos de forma bem prática, tá? De forma mais correta. Então, aqui nas telas nós temos aqui algumas opções iniciais, né, de pesquisa. Então aqui eu posso pesquisar pelo código do cliente, código do subcliente de obra, né? Aqui pelo pseudônimo dele, que é o nome fantasia, aqui pela a razão social dele, tá bom? Se eu quiser saber também somente clientes do vendedor tal, posso colocar o código dele aqui, ele traz somente clientes de um vendedor específico. Aqui do lado tem as opções de pesquisar por pessoa física ou jurídica ou todos, certo? Que são para pesquisar aqui na tela para eu poder achar eles aqui. Maravilha. Aqui em cima tem mais algumas opções. Ó. Vamos ver essas opções aqui depois que eu mostrar aqui o cadastro para vocês. Então vamos lá, vamos começar incluindo um cliente novo. Bom, eu vou, quando eu clico na opção de incluir, ele abre a mesma tela da opção de alterar. Porém, quando eu clico em incluir, ó, desejo incluir um cliente, ele abre. Opa, o meu ele falou que já existe um registro, porque o meu sistema aqui estava tentando incluir o número 3, tá? Mas quando eu vou clicar em incluir, ele vai abrir essa tela aqui em branco, ó, totalmente em branco para você preencher. Eu vou usar essa daqui com as informações para eu conseguir explicar melhor para vocês, tá bom? Então, olha só. Aqui eu tenho o cliente 1, né, com código de filial 0 aqui. Esse campo aqui, cliente, ele vai ser trazido automaticamente quando você clicar na opção incluir. Então, o que é o código? O que é esse código de cliente e esse código de subcliente? Esse código de cliente, ele é especificamente o código geral do cliente. Então, eu sei que o cliente 1 vai ser sempre o Max Eduardo aqui. No caso, deixa eu até mudar aqui, vou colocar Intertech. Então, o cliente 1 vai ser a Intertech. E a razão social da Intertech é Max Eduardo com Informática. Então, eu sei que todos os clientes com código 1... Olha só, eu tenho dois clientes com código 1 aqui. Então eu sei que sempre o cliente 1 vai ser a Intertech. Tá vendo aqui, né? E esse segundo código aqui, que é o código do subcliente, ele vai ser utilizado para informar se esse cliente ele é um cliente principal, um cliente matriz, ou se ele é uma filial, tá? Algumas pessoas chamam de filial, outras chamam de centro de custo, outras chamam de obras, tá? Ficam como vocês acharem melhor a identificação desse código aqui. Nós falamos como subcliente, então, né, ou filial. Então, nesse caso aqui, por exemplo, toda vez que o cliente tiver o subcliente 0, esse cadastro é o cadastro da matriz, do cliente principal, tá? E se for 1, 2, 3, 4, até 9.999, ele vai ser uma filial da Intertech, desse cliente 1, bom? Então aqui ó, no cadastro, por exemplo, aqui ó, vou voltar aqui um pouquinho. Tem o cliente 1.0, é o principal, é a matriz, e o cliente 1.1 é a filial. Então nós temos uma filial da Intertech ali, que é aquele cliente 1.1, certo? Então quando vocês abrirem pedidos para os seus clientes, vocês têm que abrir esse pedido no código certo, porque às vezes a filial são endereços diferentes, né? Então vocês têm que estar abrindo com o código certinho do subcliente, certo? Aqui do lado nós temos a data de cadastro, que é quando esse cliente virou, né, efetivamente, foi cadastrado aí no sistema, né, ou quando ele virou cliente de vocês, certo? Podem estar preenchendo aqui. Aqui do lado nós temos o campo de loja. Esse campo de loja, ele vai definir a qual loja o cliente pertence, certo? Se vocês tiverem esse tipo de separação, tá? Algumas empresas utilizam essa separação para informar que um cliente pertence àquela filial, né? Pertence àquela loja. Nós temos 5 lojas. Esse cliente é da loja 1, esse cliente é da loja 2. Isso somente para relatórios, tá bom? Porém, a gente tem utilizado bastante esse campo de loja para definir como que vai ser faturado esse cliente em relação à emissão de notas, tá? Né? Por exemplo,
Se eu emito nota para esse cliente, eu vou colocar na loja 1, eu vou colocar aqui no cadastro dele que ele é loja 1. Se eu faço faturamento dele na loja 2, eu coloco aqui no cadastro que ele é da loja 2, tá? Essa opção de faturamento, quem tiver a necessidade de utilização dela, a gente consegue entender isso bem melhor no treinamento de faturamento, que a gente já tem um outro vídeo aqui também, certo? Então, essa opção aqui de loja para faturamento, vocês conseguem entender melhor lá, certo? Conseguem entender direitinho. Aqui do lado nós temos a opção de pessoa física ou jurídica, que é justamente para informar, né, se é uma pessoa, se é CNPJ ou CPF, certo? Quando você coloca aqui o CNPJ, você consegue preencher essa opção aqui, ó. Clicando nessa opção checar CNPJ, e ele vai preencher aqui com as informações corretas, tá? Sem você precisar estar digitando. Ele vai fazer a pesquisa lá na receita e preenche aqui, correto? Então aqui embaixo, ó, aqui do lado nós temos o campo de inscrição estadual e inscrição municipal. Pessoal, inscrição estadual ele não é obrigatório sempre estar preenchido, tá? Vocês podem estar mantendo aí para ter um cadastro totalmente preenchido. Porém, ele não é obrigatório nem para emissão de nota de serviço, nem a de venda, tá bom? Porém, quando vocês vão emitir a nota, pode ser que de um cliente específico, a prefeitura ou a receita eles obriguem. Falem, não, esse cliente está sem a inscrição municipal. Na maioria das vezes isso não vai acontecer. Isso acontece muito, por exemplo, no cadastro de inscrição municipal, quando o cliente tem mais de uma inscrição municipal. Se ele não tem, normalmente ele não obriga, não é obrigatória essa informação. Mas se ele tem mais de uma inscrição municipal, às vezes a prefeitura pede para você informar a correta. E aqui no cadastro de inscrições, tanto nessa opção de inscrição quanto nos outros campos, pessoal, é bem importante vocês sempre cadastrarem sem pontos, sem acentos, sem caracteres especiais, tá bom? Você até vai conseguir cadastrar, porém, na hora de fazer lá o envio para a prefeitura, pode ser que dê algum erro lá por causa dos caracteres especiais, certo? Então, vamos evitar esse tipo de coisa fazendo os cadastros sem os acentos, sem os pontos e sem os caracteres especiais, certo? Maravilha, vamos para o próximo campo aqui, que é o campo de pseudônimo. Na verdade, tem dois campos aqui, pseudônimo e pseudônimo extenso. Mas, Hilton, por que tem dois campos aí? Eu posso preencher só um? Na verdade, o que acontece? Antigamente tinha só esse campo de pseudônimo, e aí o pessoal, era bem pequenininho ele aqui, né? E o pessoal começou a reclamar bastante que não dava para preencher tudo. E aí era para ter feito só aumentado aqui o campo, mas aí incluíram mais um campo de pseudônimo e aí manteve o anterior, tá? Mas vamos nos basear somente pelo pseudônimo extenso. Vamos utilizar sempre esse campo aí de pseudônimo extenso, que é onde dá para você digitar mais informações ali no nome fantasia do cliente. Esse pseudônimo seria o nome fantasia da empresa que você está cadastrando. Esse campo de pseudônimo extenso, ele é utilizado também na hora de gerar os arquivos em PDF, né? Quando você gera o boleto, a nota, o extrato e gera um PDF, ele vai gerar com o nome do cliente e ele vai pegar o nome desse campo aqui, tá? Do pseudônimo extenso. Se vocês olharem lá no boleto, quando vocês geram um PDF, ele está assim, ó, BLT, aí depois do BLT ele vem o código do cliente, e depois do código do cliente ele vem o nome, e é justamente esse nome que está aqui no pseudônimo extenso. Tá? Razão social é a razão social da empresa, né? Vai ter isso lá no cadastro dele, da receita, vocês podem pegar e quando vocês clicam aqui no checar, ele já preenche também com a razão social correta desse cliente. Pessoal, esse campo status aqui, ó, tem duas opções, ativo e inativo. Isso aqui é somente para relatórios, tá? Tem até um outro relatório no sistema, que você consegue visualizar, você consegue tirar uma listagem dos clientes que não fizeram pedidos em um determinado período. E aí, né, quando você vai lá e fala, eu quero verificar meus clientes que não fizeram pedidos nos últimos 6 meses, no último ano, né, que não fez pedido no último ano. E aí, quando você tira esse relatório, o sistema te pergunta, deseja inativar esses clientes? Aí, se você clicar em sim, ele inativa automaticamente. Ele vem aqui no cadastro e
muda aqui inativo. Esse inativo não quer dizer que esse cliente não pode abrir pedido. Ele só está informando que esse cliente está inativo, sem fazer pedido. Aqui do lado nós temos uma opção bem importante aqui dos chamados. Esses chamados seria a opção para você informar que vocês fazem entregas para esses clientes. Então olha só, aqui do lado, ó, que vocês fazem entrega ou retiram, né? Se vocês vão utilizar dos motoboys para estar indo buscar serviços ou retirar serviços nesses clientes. Se eu colocar sim, ele vai abrir normalmente. Se eu colocar não, toda vez que eu for abrir um pedido, se eu selecionar a opção expedição, ele vai falar, ó, nós não atendemos chamados desse cliente. Então aqui você vai definir se vocês vão entregar serviços e retirar serviços para esses clientes ou não, tá? Então vou deixar aqui sim. Que esse cliente aqui eu posso fazer entregas lá para ele depois da produção. Esse campo expedição do pedido aqui, ele vai depender exclusivamente desse campo anterior. Se eu colocar não aqui, esse campo ele vai ficar inútil, certo? Se eu colocar sim, aí esse campo pode ser utilizado. Para que serve esse campo aqui, expedição do pedido? Isso aqui só é para ele já vir preenchido qual que é o padrão desse cliente, lá na tela de abertura de pedidos. Olha só, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Vou abrir um outro Gcopy aqui. Quando eu vou abrir pedidos, aqui pelo faturamento, balcão, abrir comanda, digito lá a minha senha. Quando eu digito aqui a minha senha, ele abre essa telinha para eu informar os meus clientes. Ó, eu vou pegar aqui o cliente 1, que é esse que a gente está cadastrando agora. Dei um Enter, coloco o código 1. Quando eu dou Enter nele aqui, ó, ele abriu aqui uma mensagem, né? E ele já automaticamente aqui embaixo, ó, na entrega dos serviços, ele já marcou aqui a opção retira. Por que ele marcou essa opção retira? Porque lá no cadastro dele, vou voltar aqui para o Gcopy de cadastros, lá no cadastro dele está marcado que é o retira. Isso aqui não é obrigação, não quer dizer que você vai ter que sempre retirar nesse cliente. Não, é só para ele trazer aquela telinha já preenchida. Porque às vezes você tem que ir tirar em um cliente, outras vezes em outro cliente tem que sempre entrega, ou então ele sempre retira no balcão, tá? Vocês podem deixar isso pré-cadastrado para ficar mais fácil para a pessoa que vai abrir o pedido. Porque às vezes é para retirar, a pessoa esquece de marcar que é para retirar e fica lá como expedição no pedido, e aí vai aparecer depois lá no módulo de expedição lá para a pessoa entregar. Tá? Então isso aqui é só para ajudar lá na hora de abrir, certo? Então ó, vou deixar aqui como expedição. Dei um Enter aqui e pulei para o próximo campo. Campo de bloqueio. Aqui eu informo se esse cliente está bloqueado ou não e coloco o motivo. Aqui do ladinho. Vou colocar sim aqui, ó. Aqui eu vou colocar o motivo. Vou colocar por que esse cliente está bloqueado. Vou colocar aqui pendência financeira. Certo? Então, ó, o que acontece? Toda vez que alguém for abrir um pedido, se eu coloquei aqui bloqueado pendência financeira, toda vez que alguém for abrir um pedido, essa mensagem vai abrir na tela, vai falar, ó, cliente bloqueado e aparece lá pendência financeira. E aí a pessoa que está abrindo o pedido consegue ter um jogo de cintura, né? E falar com o cliente. Aqui embaixo tem o tem o campo de ramo de atividade. Esse campo de ramo de atividade ele serve basicamente para eu fazer uma separação dos meus clientes para relatórios, né? Ó, vou clicar aqui na lupinha. Ele me traz aqui todos os meus ramos de atividade. Então aqui nos meus ramos de atividade, eu falo se ele é, por exemplo, ali, o primeiro que está cadastrado ali é a Software House. Eu vou incluir um segundo aqui, ó. Vou colocar aqui que é o número 2 e vou colocar que são engenharia. Posso separar esses clientes. Ah, esse aqui é uma Software House, esse outro é uma engenharia, esse outro são bancos, são escolas, tá? Esse ramo de atividade aqui ele vai servir basicamente para vocês estarem tirando relatórios específicos, né? Mais para frente, por exemplo, quero tirar um relatório de tudo que eu recebi esse mês de engenharias, de software house, né? De tudo que eu faturei de engenharias, até para vocês terem uma ideia do que está faturando mais, o que está faturando menos, tá bom? Essa opção aqui de ramo de atividade é só para esse tipo de separação, certo? Então vocês viram aqui que o cadastro é bem simples, é só o código e a descrição também, tá? Lembrando que depois que você incluiu também não dá para alterar mais o código, certo? Aqui tem a opção de incluir, alterar, excluir, também vai fazer a mesma opção. Se tiver algum cliente já selecionado, ele não deixa você excluir, tá? E a opção de relatório, que é para justamente listar
os ramos de atividade que vocês têm cadastrados aí. Vou fechar aqui meu cadastro de ramo de atividade. Vou selecionar aqui de novo, né, Software House. Pronto. Aqui do lado, ó, nós paramos no campo de vendedor. Aqui vocês vão informar quem é o vendedor que é responsável por esse cliente e qual é a comissão dele. Tá? Então, por exemplo, nós temos um cadastro de vendedor, que a gente vai ver na continuidade do treinamento, tá? Na verdade, quando eu clico aqui nessa lupinha, ó, cliquei na lupa, ele abre para mim aqui o cadastro de vendedores para eu estar selecionando. Por exemplo, eu selecionei aqui o vendedor 1, que é o vendedor Hilton, aqui eu informei o seguinte, que esse vendedor Hilton ele é responsável por esse cliente. E aqui ó, eu defino a comissão desse vendedor. Tá? Aí o pessoal me pergunta bastante, Hilton, por que eu coloco a comissão aqui no cadastro do cliente, se lá no cadastro do vendedor também tem o campo de comissão? Ah, legal, vamos ver aqui então. Ó. Vamos clicar aqui na lupinha. Ele vai abrir o cadastro de vendedores. Então eu vou incluir um vendedor novo aqui. Aliás, vou pegar o vendedor Hilton para vocês terem uma ideia baseado pelo Hilton. Então, quando eu clico no incluir, ele abre a mesma tela do alterar, né? Porém em branco. Vou clicar aqui no alterar do vendedor Hilton. Cliquei. Ele abriu aqui a telinha. Aqui ele traz o código, o nome do vendedor, o pseudônimo, né? Que seria como se fosse um apelido, né? Se é pessoa física ou jurídica, porque às vezes pode ter um vendedor que não é pessoa física, né? Aqui eu vou colocar CPF, CNPJ. Aqui do lado eu coloco a comissão padrão desse vendedor. Então, por exemplo, coloquei lá a comissão dele de 2%. Se lá no cadastro do cliente eu não colocar nada, ele sempre vai pegar a comissão que está aqui no cadastro de vendedores. Sempre pegar os 2%. Só que aí eu tenho um cliente que... eu quero que a comissão seja diferente do que está no cadastro do vendedor. Aí eu coloco lá no cadastro do cliente, tá? Basicamente por isso. Se você não colocar nada no cadastro do cliente, ele vai sempre pegar o que está no cadastro do vendedor e vai colocar lá no pedido, no orçamento. Tá bom? Aqui embaixo tem endereço desse cliente, né? Bairro, cidade, CEP, tá bom? Aqui embaixo dados de contato, telefone, fax, o nome do contato. Você pode colocar algumas observações de atuação desse vendedor, colocar e-mail ou mais alguma observação a mais. Aqui em cima tem a opção de foto. Pode tirar uma fotinha aí do vendedor e deixar para você, de vez em quando, olhar para o vendedor. Tá? Você pode deixar essa opção ali cadastrada de foto. Então, cliquei aqui na opção de salvar. Ele deixa aqui o meu vendedor para eu poder estar utilizando ali nas opções dos pedidos. Pessoal, nos pedidos ele sempre vai ser utilizado um vendedor. Se vocês abrirem pedido por pedido, lá tem um campo escrito vendedor. Então todos os pedidos que o GCOP abre tem um vendedor que é responsável por aquele pedido. E a partir disso vocês conseguem tirar relatórios de comissão. Tá? Além dos relatórios de comissão, definir metas também, né? Isso a gente viu lá no treinamento do módulo comercial, sobre como tirar relatórios de comissão, como definir as metas de cada vendedor, né? A gente viu isso no outro treinamento, tá bom? Então, o cadastro de vendedor também é bem importante. Vocês vão ter sempre esse vendedor aqui, ó, direto, como se fosse o vendedor padrão aí da sua empresa, como se fosse a empresa específica. Quando o cliente não tem nenhum vendedor responsável por ele, você deixa esse vendedor direto aí, esse 99. Então aqui temos as opções de incluir, alterar, excluir, também vai fazer o excluir vai fazer aquela mesma verificação, né, se existe algum vínculo desse cadastro de vendedor, certo? E aqui do lado um relatório para eu poder listar. Coloquei as informações de vendedor, está salvo, então eu defino esse vendedor aqui para esse cliente. Então, informei aqui que o vendedor Hilton é responsável pelo cliente 1 e a comissão dele é 3%, certo? Maravilha. Aqui embaixo nós temos algumas opções de contatos desse cliente, né? Eu posso colocar aqui um site desse cliente, posso colocar alguma mídia social, por exemplo, Skype, Instagram, Facebook, etc. Né? E aqui embaixo tem uma opção de e-mail. Aqui está escrito assim, ó, e-mail principal / cópia. Esse e-mail seria o e-mail principal da empresa, né? Tem um e-mail lá que seria intertech@intertech.com.br. Posso deixar ele como principal aqui, ou então o e-mail principal de contato lá da empresa é esse. Posso deixar aqui, tá bom? Porém, esse e-mail aqui também, ele é utilizado para cópia. Por isso que ele está até aqui, ó, escrito /cópia. No GCOP, pessoal, nos campos de você preencher e-mail,
não é possível você colocar mais de um e-mail. Então, não adianta eu colocar um e-mail aqui e colocar ponto e vírgula e colocar suporte@intertech. Não vai dar certo, tá? Na hora de enviar os e-mails, ele vai dar um erro. Ele vai falar, ó, esse texto aqui é uma coisa só. Então, ele vai dar um erro. Todos os campos de e-mail nós temos que preencher somente com um e-mail. Tem um outro campo, que é o campo para vocês informarem o e-mail de faturamento, e aí ele vai enviar para aquele e-mail e vai enviar também para esse e-mail que está aqui. Vai enviar uma cópia para esse e-mail que está aqui, certo? Então, para isso que vai servir esse campo aqui. Maravilha, vamos ali para a próxima aba, que é a aba de endereços. Cliquei aqui na opção de endereços, ele traz todos os endereços do seu cliente, desse cliente que a gente está cadastrando agora. Aqui nós temos alguns endereços separados, ele tem aqui um títulozinho em cima, ó, por exemplo, endereço principal, endereço de cobrança, endereço de chamado e endereço de correspondência. Hilton, por que eu tenho tanto endereço? Isso aqui é utilizado, pessoal, se vocês tiverem endereços diferentes para cada coisa, né? Por exemplo, aqui eu vou colocar o endereço de chamado diferente, aqui embaixo, ó, endereço de chamado, que seria o endereço de entrega, né? Endereço diferente do endereço principal. O endereço principal é na Cardeal Arco Verde 1749. Aqui o endereço de chamado, que é o endereço de entrega, é no mesmo endereço, porém o número 1335. Vocês só vão utilizar os outros campos de endereços se ele for diferente do principal. Se vocês não preencherem, então eu estava falando que os endereços vão ser utilizados, vocês vão colocar as informações nos campos de endereço se eles forem diferentes do endereço principal. Se for o mesmo endereço, não precisa preencher, que o sistema vai entender automaticamente que é o endereço principal que tem que ser utilizado, tá? Aqui no cadastro de endereços, ó, vocês têm a opção de pesquisar o CEP. Então vocês podem colocar aqui, ó, o CEP, por exemplo, 05407-002, e eu clico no buscar, ele preenche aqui para mim automaticamente. Ele preenche o logrador, o nome da rua, ele só não vai preencher o bairro, a cidade, ele preenche tudo certinho, só não vai preencher número, complemento, porque aí é de cada cliente, certo? Então, basicamente é isso aqui o cadastro de endereços, tá? Então a gente tem que ficar bem atento a essa opção. Se tiver mais de um endereço, vou utilizar os outros campos. Se for o mesmo endereço, eu não preciso preencher, certo? E aqui temos os campos específicos, né? Número, complemento, bairro, cadastro padrão de endereços aí de todos os cadastros que vocês fazem, né? Uma coisa, é bem importante o endereço estar corretamente preenchido, pelo menos o principal, tá? Por quê? Isso vai ser utilizado para enviar para o banco, né? Por exemplo, na hora de vocês fazerem o registro do boleto, se o boleto tiver sem o CEP, o banco não registra. E a gente tem visto muito isso, do pessoal enviar 50 boletos e ele registrar só 45 e 5 não serem registrados porque estava sem o CEP, tá? Então é bem importante ter essa informação aí do CEP. Tá bom? Prefeitura também, quando você vai emitir a nota também, eles estão validando já também se o endereço está correto. Certinho? Então, maravilha. Esse aqui é o cadastro de endereços. É bem importante estar bem preenchido. Uma coisa que o pessoal me pergunta bastante aqui nesse cadastro de endereço é essa opção aqui embaixo, ó, de zona. Tá vendo? Ó? O que é esse campo zona? Isso aqui é basicamente os 5 primeiros dígitos do CEP. Né? Ó, aqui está 05407. Isso aqui era uma opção que era muito utilizada antigamente, né? Porque o pessoal usava bastante aqueles guias, os motoqueiros, né? Os entregadores, eles utilizavam muito os guias em livro, né? Eu acho que hoje ainda tem bastante pessoas que entregam, mas tem utilizado bastante o GPS, né? Mas essa opção aqui, você podia informar qual que era a zona específica, ele ia por esse número já buscar, né? E aqui você conseguia informar qual que é a página no guia que está esse endereço, né? Vocês podiam utilizar essa opção aqui. Essa opção aqui caiu um pouco em desuso, porém ainda tem pessoas que utilizam, tá? Então vocês podem estar utilizando para isso. Uma coisa bem útil para esse campo aqui de zona é que lá na expedição essa zona ela aparece. Então você consegue se basear em proximidade de acordo com a zona, né? Com esse campo aqui de zona. Tá bom? O código de CEP ele é separado mais ou menos assim, né? Por
proximidade. Então você consegue basear lá pela proximidade da zona, tá bom? Aqui do lado temos esse campo aqui que você pode informar qual que é a loja mais próxima desse endereço aqui de entrega. Até por... Isso é para quem tem mais de uma loja física, né? Vocês estão fazendo lá tem alguns lugares específicos que fazem. Vocês podem estar separando ali para informar qual que é a loja mais próxima. Certo? Maravilha, esse aqui é o cadastro de endereços do cliente. Vamos pulando aqui para a próxima aba, a aba de parâmetros financeiros. Essa aba aqui, pessoal, é uma aba que tem que estar bem justa, tem que estar bem correto o preenchimento dela para ajudar principalmente o pessoal do financeiro, tá bom? Essa aba estando preenchida corretamente vai minimizar bastante ali o trabalho do pessoal, não minimizar o trabalho, vai ajudar bastante, né? Vai facilitar bastante no entendimento lá do pessoal do faturamento, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui no primeiro campo. Aqui o primeiro campo aqui dessa aba de parâmetros financeiros é o campo de condições de pagamento. Esse campo de condições de pagamento eu estou informando qual vai ser o vencimento desse cliente, né? Qual que é o período de pagamento que eu dou para ele, né? Ele paga para mim num dia específico, ele paga para mim toda vez que eu faturo para ele em alguns dias corridos, né? Então é nesse campo aqui de condições de pagamento que eu vou informar. E aqui, ó, vou clicar nessa lupinha, clico aqui na lupinha, ele traz para mim todas as condições de pagamento que eu utilizo. Então olha só, aqui eu tenho à vista, esse 1 aqui. Tenho também essa opção aqui de DDL e DFM, que vocês devem ter visto bastante aí no cadastro de vocês de condições de pagamento. O que significa DDL e o que significa DFM? À vista, todo mundo sabe que se eu selecionar quer dizer que esse cliente, o boleto dele já vai com vencimento, ele vai com vencimento para um dia, amanhã. Então você está emitindo o boleto hoje, ele cai para amanhã. Se deixarem 0 aqui, ele já fica vencido com a data de hoje, aqui nesse prazo médio. Se colocar 1, ele fica para amanhã, ali um dia, tá bom? Olha só, vou pegar aqui esse DDL para vocês entenderem. O que significa DDL? DDL significa dias da data líquida, tá? É uma abreviação contábil aí que já foi bastante utilizada, hoje acho que o pessoal não usa muito, mas algumas pessoas ainda conhecem, tá? DDL, dias da data líquida. Quando eu utilizo essa opção, eu estou falando que o título vai vencer essa quantidade de dias a partir de hoje, a partir da data líquida, né, de quando eu estou fazendo lá o faturamento. Então, DDL significa nada mais nada menos do que dias corridos. Então, se eu estou faturando ele e o vencimento desse cliente é 10 DDL, ele vai contar 10 dias a partir de hoje, tá? Eu poderia, Hilton, eu posso mudar essa descrição, ao invés de colocar DDL e colocar outra coisa? Pode, fica a seu critério. Eu vou informar aqui como é que vocês cadastram. Quando você clica em incluir, ele vai abrir essa mesma telinha, tá? Vou clicar aqui, ele abre essa mesma tela. Nesse campo descrição, eu posso colocar qualquer coisa que eu quiser. Normalmente, o pessoal coloca justamente o que está cadastrado aqui atrás, ó, 10 DDL. Mas eu posso colocar assim, ó, 10 dias corridos, tá? Para ficar mais fácil o entendimento. E aqui embaixo eu informo se ele é DDL ou se ele é DFM. Se for dias corridos, quer dizer que é DDL, né? Então tem que... Aqui embaixo eu falo, ó, que são 10 dias. E aqui eu falo se é DFM ou DDL. Corridos é DDL, então prontinho. Informei. E aqui eu informo como eu quero que saia na nota. Eu quero que saia na nota o vencimento ou eu quero que saia essa descrição aqui. Se eu quiser que saia essa descrição, eu mudo aqui. Opa, deixa eu voltar lá. Se eu quiser que saia essa descrição aqui, eu mudo aqui e coloco descrição. Aí na nota, ao invés de sair o vencimento, vai sair, ó, 10 dias corridos. Vencimento, 10 dias corridos, tá? A maioria das pessoas gostam que saiam o vencimento, então elas deixam sempre essa opção aqui, ó, vencimento. Tá? Aqui embaixo estou falando que são 10 DDL, 10 dias corridos, tá? Essa opção aqui de descrição é só para identificação mesmo. Salvei. Ele ficou aqui, ó, 10 dias corridos, tá bom? Isso aqui eu mostrei para vocês como vocês podem preencher. Isso aqui fica a critério de vocês, tá? Essa descrição aqui. Isso aqui é mais para identificação mesmo. Muitas pessoas estão acostumadas já com essa opção DFM e DDL, então vocês podem manter também essa opção, tá? O DFM significa dias fora o mês. Significa o seguinte, que esse cliente vai ter o vencimento dele sempre nesse dia específico, fora esse mês. Então aqui eu estou falando, ó, que é nesse dia aqui, ó,
dia 10. Desculpa, cliquei em sair. Vai ser aqui, ó, dia 10. Porém, fora esse mês, no mês que a gente está. Hoje é dia 29/4. O vencimento desse cliente é todo dia 10. Fora esse mês, vai ser no dia 10, nós estamos no mês 4, vai ser no dia 10/5. Então vai ser sempre no dia 10 do próximo mês, tá? Então, DFM, dias fora o mês. Eu gosto de abreviar, fica mais fácil de entender. Assim, ó, dia fixo do mês, acho que fica mais fácil de entender, dia fixo. Então, DFM vai ser sempre dia fixo. Então, esse cliente vence sempre no dia 10. Se eu estou faturando no dia 29/4, ele vai ser dia 10/5. Estou faturando no dia 30/4, vai ser dia 10/5. Vai ser um dia fixo, tá? Mas sempre no mês seguinte, tá, pessoal? Então, essa é a diferença aí do DFM e do DDL, certo? Maravilha. Então, vamos manter aqui Mudei, né? De 15 para 10 DFM. Então, ele já preencheu aqui. Aqui do lado tem um campo tipo de fechamento. Tipo de fechamento, né? Como eu estava dizendo, pessoal, esse campo ele é bem importante, tá? Muito importante lá, principalmente para o faturamento. Esse tipo de fechamento, ele é um campo livre. Você consegue digitar aqui 2 caracteres, até 99, então, dá para vocês digitarem, de 1 a 99. Isso aqui serve para vocês separarem os seus clientes. Você pode informar quando o cliente tiver um tipo de fechamento diferenciado. Isso aqui tem sido muito utilizado para os clientes que, por exemplo, quando vocês vão faturar, os clientes mensalistas, vocês têm lá o campo de código que vocês colocam. E aí, às vezes, o pessoal não pode faturar todo mundo de uma vez. Aí eles têm que ficar fazendo faturamento do 1 até o 10, aí pula o 11, faz do 12 até o 20, aí pula o 21, tá? Para não precisar ficar pulando e fazendo vários faturamentos, vocês podem usar esse campo tipo de fechamento para isso. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho 2 tipos de clientes aqui na empresa, que são aqueles clientes que eu faturo de uma vez e já envio nota, boleto, extrato, tudo. E tem um outro tipo de cliente, que é o cliente que eu envio extrato e fico aguardando ele me responder se eu posso faturar ou não, tá? Então eu vou fazer uma separação desse tipo de fechamento. Vou colocar que o cliente 1 são os clientes normais, né? E aí são os clientes que recebem tudo, faz o faturamento de tudo, nota, extrato, boleto, recebe tudo de uma vez. E o cliente 2, eu venho aqui e coloco 2, são os clientes que eu tenho que enviar só o extrato. E aí, lá na hora de fazer o faturamento, eu vou falar o seguinte, eu não vou faturar tudo, vou faturar os clientes que o tipo de fechamento é 1. Aí os clientes que tem tipo 2, ele não vai faturar. Certo? Fica mais fácil na hora de fazer a separação lá no faturamento, tá bom? Porém, o cadastro do tipo de fechamento... Não existe um cadastro, né, para tipo de fechamento. Você não consegue saber, olhando no sistema, o que significa cada código. Isso aí vai ser uma opção que vocês vão ter que fazer à parte. Vocês vão ter que ter esse entendimento. O que é tipo 1, o que é tipo 2. Tá bom? Não existe um lugar que você coloca a descrição do tipo 1 e a descrição do tipo 2, não. Aqui do lado nós temos o campo tipo de cobrança. Aqui eu simplesmente informo para o sistema como que é feita a cobrança desse cliente. Ele é feito em depósito normalmente? Ele é feito em boleto normalmente? Então você informa aqui, ó. Fala que é boleto, tá bom? Isso não é obrigatório, tá? Vamos supor que eu coloquei o cadastro desse cliente é depósito. Ele faz sempre depósito, mas um mês específico esse cliente pediu um boleto. Aí você vai lá no contas a receber, tá marcado lá como depósito. Não necessariamente, não é obrigado. Aliás, o sistema não bloqueia que você faça algum outro tipo de cobrança. Ele não bloqueia que você emita boleto, tá bom? Isso aqui é só para ele vir com um padrão lá na tela do contas a receber, até para ficar mais fácil na hora de emitir os boletos. Porque quando você faz o faturamento e entra lá no contas a receber, aparece todo mundo, né? Aparece todos os títulos que estão em aberto e aparece lá. Esse aqui é carteira, depósito, boleto. E aí na hora de emitir o boleto, normalmente você só quer emitir para os que estão selecionados como boleto, né? Aí você muda o filtrozinho lá para boleto, ele carrega só os que estão como boleto, certo? Então aqui, isso aqui ajuda bastante lá naquela tela do contas a receber, para você informando qual que é o tipo de cobrança padrão desse cliente, certo? Aqui do lado, pessoal, nós temos o cadastro de tabela de preço. Aqui eu informo qual que é a tabela de preço que esse cliente utiliza, né? Então, por exemplo, eu tenho 2 tabelas de preço no meu sistema cadastrado, a tabela geral e a tabela de clientes mensalistas,
né? Vamos supor. Deixa eu clicar aqui nessa lupinha para vocês entenderem. Vamos clicar aqui na lupa. Aqui, nesse caso, eu coloquei a tabela principal e a tabela de agências. Vamos supor que eu tenho alguns clientes que são agências, né? Que eu tenho um preço diferenciado. Tenho lá uns 50 clientes que são agências. Então, eu coloco duas tabelas cadastradas. Essa aqui é a principal, são para todos os clientes comuns. Todos os clientes que são agências, eu uso essa tabela aqui. E o sistema vai ter um preço diferenciado em cada tabela, tá bom? Então, é bem legal. Essa opção aqui de tabela de preço, pessoal, a gente recomenda vocês terem o mínimo possível, tá bom? Vocês podem cadastrar várias? Pode. Posso cadastrar uma tabela para cada cliente? Pode. Porém, isso vai dar uma manutenção muito grande, tá? Porque toda vez que você quiser alterar um preço específico, você tem que vir aqui na tabela. Se for de 50 clientes, vai ter que entrar na tabela de cada cliente, tá bom? Se vocês tiverem um grupo de clientes com o mesmo preço, aí sim vocês podem cadastrar uma tabela. Eu tenho 30 clientes que têm o mesmo preço, de todos os serviços. Isso também se todos os serviços forem o mesmo preço, tá? Aí vocês incluem uma tabela nova. Se não, cada cliente tem um preço diferenciado. Então, ele vai pegar todos os preços da tabela principal e esse serviço que é diferenciado eu coloco em outro campo ali do cadastro dele. Então, eu vou colocar só aquele serviço diferenciado, o restante ele pega da tabela principal. Tá bom? Maravilha. Aqui eu posso, para eu estar incluindo aqui a tabela de preço, eu clico na opção incluir. Ele abre aqui o campo para eu colocar o código, eu posso ir na sequência, ali tem a 1 e a 2. Colocar aqui o 3 para vocês verem. Ó. Se eu tivesse uma tabela para clientes mensalistas, eu colocaria assim, clientes mensalistas. Tá? E aí eu clico em salvar. Cliquei em salvar, ele já incluiu ali mensalistas. Uma coisa que apareceu aqui, ó, que é bem fácil. Quando vocês estão cadastrando os serviços, informando os preços da tabela, por exemplo, eu coloquei aqui a tabela mensalistas. Ó. Se eu clico em alterar, ele mostra aqui embaixo, ó, todos os serviços que tem nessa tabela. Né? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o código 01001, que é impressão cópia PB. Ó. Ele já trouxe e ele pergunta o preço. É 1,20. Os dados estão corretos? Sim, ele foi para o próximo campo. E eu vou colocando todos os serviços aqui, tá bom? Quando eu cadastro uma tabela, é bem importante vocês saberem. Se o serviço não tiver preço nessa tabela, eu não consigo vender ele, tá? Então, por exemplo, para os clientes mensalistas, eu só consigo vender esse serviço aqui. Tá bom? Por isso que é bem importante vocês terem cadastrado uma tabela cheia lá, principal, e depois, se for necessário, se tiver um grupo de clientes que tem preço diferenciado, um grupo com o mesmo preço, e são todos os serviços, aí vocês cadastram uma nova tabela. Se não, não tem essa necessidade. E olha só, eu não consigo, depois que eu vinculei um serviço a essa tabela, eu não consigo mais excluir ela. Por quê? O que ele está falando aqui? Porque eu tenho um serviço nessa tabela. E para eu excluir esse serviço, eu tenho que ir lá no cadastro de serviço e tirar o preço dele de lá. Tá bom? Então aqui eu posso incluir uma tabela nova, aqui eu posso alterar essa tabela, colocar os outros serviços aqui, incluir mais serviços nessa tabela, né? Tem a opção aqui para eu excluir essa tabela. Aqui do lado tem uma opção que eu posso listar, aqui, essa tela aqui serve somente para listar os serviços. E aqui em cima tem uma opção que eu posso colocar tabela progressiva nesse serviço aqui, ó. O que é a tabela progressiva? A tabela progressiva serve para eu informar quantidade. Então, por exemplo, ó, eu estou falando que a impressão cópia PB ela é 1,20. Se eu clico aqui na tabela progressiva e clico em incluir, eu vou falar que acima de 100, esse serviço vai ficar 1,10. Então, eu vou falar assim, ó, acima de 100, o serviço vai ficar 1,10. Pronto, ó, já tem aqui. Se eu quiser 200, ele vai ficar R$1. Pronto. Isso aqui fica bem prático para quando o pessoal vai abrir os pedidos. Eles não precisam ficar informando quantidade. Você não precisa ter vários serviços com preços diferentes. Né? Por exemplo, eu já vi alguns lugares que o pessoal cadastrava o mesmo serviço 3 vezes para colocar os preços diferenciados. Por exemplo, impressão PB até 100 cópias, impressão PB até 200, até 300. Não precisa fazer isso. Vocês podem utilizar a tabela progressiva e isso aqui é muito bom porque evita erros. O pessoal vai digitar, quando ele digitar a quantidade, o sistema pega automaticamente o preço. Tá bom? Ele não precisa alterar, não precisa dar desconto, não precisa fazer nada. Certo? Então é para isso que serve a tabela progressiva, tá bom? Ó, igual a gente fez aqui. Eu posso vir aqui e excluir a qualquer momento. Tabela progressiva. Ou alterar também, tá?
Maravilha. Certo? Então incluímos aqui uma tabela progressiva, já visualizamos. Posso tirar um relatório aqui das minhas tabelas, ó. Posso filtrar especificamente. Vou tirar aqui pelo número da tabela, eu quero a tabela 1, 2 e 3. Quero somente os serviços específicos, tá bom? Eu posso filtrar por aqui. Posso listar também as tabelas progressivas, ó. Vou listar aqui a tabela 3. Se eu listar a tabela 3, confirmar, ele traz... Pergunta se eu quero mudar de página para o grupo, não. Prontinho. Ó, ele mostra aqui, ó. Só tem só esse serviço nessa tabela, na tabela de mensalistas, ó. Ele mostra aqui que o preço dele é 1,20 e acima de 100, ó, ele fica 1,10. Então ele teria todas as tabelas progressivas aqui. Fechar aqui. Então esse aqui é o cadastro de tabela de preço. E aí eu vou selecionar isso aqui para o cliente. Então estou falando aqui que esse cliente utiliza a tabela principal, certo? Aqui embaixo, pessoal, nós temos o campo considerar desconto. Essa opção eu nunca vi ser utilizada por nenhum cliente, mas a ideia dela seria o seguinte: quando você dá um desconto no pedido, você quer que saia o desconto na nota e no boleto ou somente no boleto. Ou seja, se o cliente comprou R$100 e você deu R$5 de desconto, ficou 95. Na nota vai sair 100 e no boleto vai sair 95. Isso, tá? Se tiver escrito só na fatura. Tá bom? Eu nunca vi essa opção ser utilizada, porém, se tiver a necessidade, vocês podem estar utilizando aqui. Normalmente, todo mundo que eu vejo até hoje, eles estão utilizando como nota e fatura. Se eu dei um desconto, a nota vai sair com o mesmo valor do boleto. Tá? Maravilha. Aqui do lado tem esse campo tipo de nota fiscal. Esse campo aqui é bem importante também para quem vai emitir nota fiscal. Por quê? Aqui eu defino como vai sair descrito na nota. Na nota eu quero que saia todos os itens que tem no pedido, ou eu quero que saia um texto específico. Então, se eu deixar essa opção aqui, ó, detalhar os itens, e eu abrir um pedido com impressão PB, plotagem, acabamento, ele vai sair na nota escrito lá impressão PB, quantidade, plotagem, quantidade, acabamento, quantidade. Tá? Se tiver detalhar os itens. Se tiver essa opção resumir em um único item, ele não vai sair os serviços e ele vai sair um texto que você define. Por exemplo, o pessoal define bastante serviços prestados. Serviços de copiadora, alguma coisa assim, tá bom? Então, vocês pré-definem esse texto, que é no outro cadastro que a gente define isso, tá? E aí vocês, colocando essa informação aqui, ele vai sempre sair aquele texto para esse cliente. Se um outro cliente quiser que saia a descrição, você vai no cadastro específico daquele cliente e muda para detalhar os itens, certo? Maravilha. Aqui do lado tem esse campo pode acumular. Aqui a gente vai informar para o sistema que esse cliente ele pode acumular pedidos. Ele compra, pode ir comprando e no final do mês fazer o faturamento. Se você colocar essa opção pode acumular como não, toda vez que o pessoal abre um pedido, aparece a mensagem: não pode acumular para esse cliente, por favor emita a nota agora. Tá bom? Se vocês tiverem um cliente que toda vez que ele compra, ele já sai com a nota, você deixa essa opção aqui, pode acumular, para isso aqui avisar para o pessoal que tem que emitir a nota. E até lá na expedição, quando vai entregar, ele avisa, ó, tá marcado que tem que entregar, que tem que sair com a nota esse serviço, porém a nota não foi emitida. Se a nota não tiver sido emitida, ele avisa, porém a nota não foi emitida. Ele pergunta se você quer dar saída na expedição, entendeu? Ou quer pegar a nota. Isso aí é muito bom para ajudar o pessoal lá da expedição também, porque às vezes manda entregar, chega lá, o cliente não recebe o serviço porque está sem a nota, aí volta o motoqueiro para poder pegar a nota. Então, se vocês colocarem essa opção pode acumular não, ele vai sempre avisar lá na expedição. Aqui do lado tem uma opção mínimo para faturar. Essa opção mínimo para faturar você pode utilizar para aqueles clientes para todos os clientes. Você fala, não, eu só vou faturar se estiver acima de R$50. Aí você define aqui. Na hora de faturar, o sistema vai ver, para esse cliente é R$50, só que o total dele nesse mês deu 30. Então o sistema não fatura, ele pula esse cliente, ele fica aberto para o mês seguinte. Tá? Vocês podem pré-definir isso aqui. Aí fica a critério de vocês. Porém, na hora de fazer o faturamento, tem um campo também de valores para faturar. Então, você não necessariamente... Você pode informar isso lá na hora de fazer o faturamento. Tá? A não ser que seja um valor diferenciado só para esse cliente. Todos os clientes é R$200, para esse aqui só fatura se ele fizer acima de R$100. Sei lá, tá bom? Então tem 2 lugares, mas você pode estar utilizando esse aqui também.
No GCOP, ele tem alguns campos de impostos, né? Configurações de impostos aí que vocês podem estar informando. Essas informações, pessoal, vocês basicamente quase que não vão mudar. Por exemplo, esse campo aqui, regime tributário. Vocês nunca vão mudar, praticamente, informando qual que é o regime tributário desse cliente. Mas deixa sempre não informado. Porque na hora de emitir a nota, se tiver incorreto alguma coisa, se o regime tributário for realmente diferente, a prefeitura vai te avisar. A prefeitura ou Cefaz vai avisar, tá bom? Então, essas opções aqui de regime tributário e aqui embaixo impostos, ó, vocês nunca vão por padrão. Ah, vou sempre mudar ela. Não, tá? Pode sempre deixar ela do jeito que tá. E aí, se na hora que for emitir a nota, a prefeitura pode te avisar, ó, o regime tributário desse cliente é diferenciado. Aí você tem que entrar em contato com o cliente para verificar, tal. Ou então, por exemplo, ISS retido. Essa opção de ISS retido tem sido bastante utilizada, tá? Porém, a prefeitura te avisa, né? Se você está emitindo uma nota sem ISS retido ou não, e o cliente tiver ISS retido, tá bom? E aí você viria aqui e colocaria se ele tem ISS retido ou não. Né? A alíquota de INSS eu nunca vi ter esse tipo de alteração, porém, se a prefeitura ou o Cefaz informarem, vocês podem estar vindo aqui no cadastro do cliente e mudando nesses campos, certo? Tá? Eu só pulei aqui essa opção para falar dos impostos também, tá? Mas vamos voltar aqui, ó. Essa opção aqui em cima, pessoal, ela serve para informar aqueles clientes que não gostam de pagar, que não pagam em dias específicos da semana, né? Então, por exemplo, o meu cliente ele só paga na sexta-feira, ele não paga na segunda, não paga na terça, não paga na quarta, não paga na quinta, ele só paga na sexta. Então, eu marco todos que ele não paga e deixo desmarcado o que ele paga. Que aí, o que acontece? O sistema ele vai fazer o cálculo automaticamente. Por exemplo, aqui em cima eu informei que o vencimento dele é 10 DFM, vai ser todo dia 10, todo dia 10. Porém, o dia 10 não caiu numa quinta-feira. Aliás, não caiu numa sexta-feira, caiu numa segunda. Então ele vai ficar 11, 12, 13, 14. Vai ficar no dia 14. Lá no faturamento, no vencimento dele, no boleto, vai estar dia 14, porque o dia 10 foi na segunda e ele só paga na sexta. Tá? Então o vencimento vai ser dia 14, ao invés do dia 10, igual está definido ali em cima, devido a essa opção aqui embaixo. Tá bom? Essa opção o pessoal tem usado bastante aqui também. Aqui do lado temos uma opção parâmetros exclusivos para subcliente. Essa opção de parâmetros exclusivos para subcliente, ela serve somente para os clientes filiais, tá? E é muito importante, tá bom? Tá preenchido. Aqui tá falando se o cliente filial, ele recebe nota ou se ele recebe cobrança. Por exemplo, se eu tiver um cliente filial e não marcar essa opção, toda vez que eu fizer a nota e fizer o boleto, não vai sair com as informações dele, vai sair com as informações do principal. Algumas empresas podem definir isso, vai falar assim, ó, eu tenho uma filial, porém a nota vai vir somada junto da nota do principal. Então aí você não marca essas opções. Tá? Se o cliente falar, não, a filial vai receber sua nota e receber o seu boleto, aí você vem aqui e marca essas opções. Tá? Acontece muito isso, às vezes o pessoal liga para mim e fala, pra gente aqui do suporte, fala, Hilton, não tô achando lá o boleto desse cliente. Aí vai olhar, tá somado no do principal. Ou então eles ligam e falam, Hilton, o cliente que eu estou emitindo aqui está saindo com um valor muito mais alto do que eu emiti a nota. Aí eu vou ver lá, tem 2 notas, foi emitida a nota, porém o boleto estava para acumular lá, porque ele marcou, entendeu? Ele não marcou, aí tinha que ter saído separadinho, tá? Quer sair separado, a nota do filial e o boleto do filial tem que marcar essas opções, tá bom? Isso aqui vocês entendem bastante, o pessoal que entende mais é o pessoal que faz o faturamento, tá? Eles verificam bastante essa necessidade aí, tá bom? Então tem que estar esse cadastro aqui preenchido corretamente, certo? Maravilha. Então pulamos aqui o campinho de impostos, que a gente já tinha falado anteriormente para vocês não preencherem, a não ser que a prefeitura reclame, né? A prefeitura solicite. Aqui embaixo tem algumas configurações específicas de cada cliente, né? Eu posso informar aqui, por exemplo, cobrar entregas, igual eu marquei aqui. Esse cobrar entregas ele serve hoje somente como mensagem. Quando o pessoal vai abrir o pedido, ele aparece lá, cobrar entrega desse cliente. Ele avisa sempre que tem que cobrar a entrega dele. E aí a pessoa tem que incluir um serviço chamado entrega, né? Se vocês tiverem um serviço chamado entrega, ele tem que estar incluindo lá no pedido, certo? Ele não inclui automaticamente o valor, ele só avisa lá para a pessoa que está abrindo o pedido, certo? Aqui embaixo nós temos uma opção de não cobrar juros e multa. Isso é lá no contas a receber. Se você quiser que esse cliente especificamente nunca, se ele atrasar, eu nunca cobre juros deles,
eu marco essa opção e o boleto dele não vai ser atualizado lá, não vai cobrar juros e multa. Tem algumas opções aqui, por exemplo, clientes sem cobrança, são aqueles clientes que, se você marcar essa opção no cadastro de um cliente, ele não vai gerar contas a receber para esse cliente, tá? Mas vocês podem ver a necessidade dessa opção, tá bom? Por exemplo, aqui nós temos uma opção, ó, imprimir extratinho sem valor. Outro dia nós vimos um cliente que ele queria que o extratinho saísse sem valor porque ele não queria que os funcionários deles vissem os valores que eles estavam comprando, que eles estavam gastando lá. Aí no extratinho desse cliente sai sempre sem valor. Você marca essa opção. Isso se for a necessidade de vocês, tá bom? Tem outras opções aqui que vocês podem estar marcando de acordo com a necessidade de vocês, tá? Por exemplo, não imprimir os solicitantes lá no extrato mensal. Né? Eu acho que essa aqui é uma opção bem importante, eu acho que tem que sair sim, então deixa desmarcado. Mas se um cliente reclamar, pode desmarcar. Aqui embaixo nós temos as opções de envios de e-mails automaticamente pelo sistema. Acho que o pessoal, principalmente o pessoal de faturamento, tem conversado bastante com a gente sobre essa opção de enviar os e-mails automaticamente. Né? Quando que isso acontece? Quando você gera o extrato, quando gera a nota, isso quando a nota é automaticamente feita pelo GCOP, tá? E quando gera o boleto, o sistema ele tem a opção do próprio GCOP enviar automaticamente. Isso aqui ajuda bastante o pessoal do faturamento, né? Porque ao invés do pessoal ter que ficar fazendo o e-mail manualmente, anexando o PDF do extrato, da nota e do boleto, o GCOP já vai automaticamente por e-mail. E aqui ó, tem algumas opções. Ó, se eu selecionar a primeira opção, não definido, ele nunca vai enviar o e-mail com faturamento desses clientes. Aí aqui eu tenho as opções somente extrato, somente nota, somente boleto. Se eu colocar essas opções somente aqui, ele vai enviar, por exemplo, somente extrato. Quando eu gerar o extrato, eu marco lá a opção enviar e-mail, ele já vai automaticamente para o cliente. Somente o extrato. Se eu marcar extrato mais boleto após o boleto, eu vou gerar o extrato. Quando eu gerar o boleto, aliás, eu vou gerar o extrato e ele não vai enviar, tá? Ele vai salvar o PDF lá na pastinha e ele só vai enviar os dois de uma vez só quando você gerar o boleto. Aí quando gerar o boleto, ele pega lá o extrato que estava salvo, junta com o boleto no mesmo e-mail e envia para o seu cliente. Tá? Aqui tem a opção de extrato, nota e boleto também após o boleto. Tá? Uma coisa bem importante, pessoal, que por exemplo, ó, ele está falando aqui, ó, extrato, nota e boleto após o boleto. Se a pessoa não gerou o extrato, não gerou a nota e vai gerar o boleto, ele vai tentar enviar porque está marcado aqui após o boleto. Quando ele tentar enviar o e-mail, ele vai falar, ó, não achei o extrato e não achei a nota. Entendeu? Aí ele não envia esse e-mail porque no cadastro do cliente está falando que é para enviar o extrato, a nota e o boleto. E como a pessoa não gerou, aí tem que ir lá gerar o extrato, gerar a nota e depois tentar reenviar o boleto de novo. Quando eu tentar reenviar, ele vai falar, agora sim encontrei, e aí ele envia. Certo? Às vezes acontece bastante do pessoal ligar pra gente e falar, ó, não enviou o e-mail, por que não enviou? Aí a gente vê lá na mensagenzinha, ele fala que não localizou nem o extrato nem a nota. Eu colocando aqui extrato e boleto após o boleto, eu tenho que colocar os e-mails, tá? E-mail pro boleto, e-mail pro extrato, mesmo que seja o mesmo, tá, pessoal? Tem que repetir ele nos campos específicos, tá bom? Então vai ser sempre repetido aqui. Certo? Essa opção de envio de e-mails, vocês conseguem entender melhor. O pessoal que faz o faturamento também já está utilizando bastante essa opção. Quem não utiliza pode entrar em contato com a gente para entender ela melhor, tá? E a gente configurar para vocês estarem utilizando os envios. Certo? Maravilha! Então, olha só, chegamos aqui no finalzinho da página. Essas opções que na verdade eu pulei aqui, né, eu tinha que ter explicado junto da tabela de preço, que tem esses botões aqui, ó, de descontos e preços combinados. Isso aqui é utilizado quando eu quero dar desconto para esse cliente. Né? Então, por exemplo, ó, tem esse campo aqui de descontos por grupo. Vou clicar nele aqui, ó, ele abriu essa telinha. Eu uso essa opção de desconto por grupo quando eu quero dar um desconto no grupo inteiro. Por exemplo, todas as impressões o cliente vai receber 10% de desconto. Então eu vou incluir aqui, ó, vou clicar em incluir. Eu vou falar, ó, qual que é o grupo? Eu clico aqui na lupa para ele abrir os grupos. Impressão PB. Todos os serviços de impressão PB eu vou dar 15% de desconto. E isso é automático. Quando a pessoa do balcão do atendimento abrir um pedido e selecionar uma impressão impressão sulfite a PB, vai entrar com 15%. Impressão couché PB, vai entrar com 15%. Tá? Então isso é para todo o grupo.
Ah, mas eu não quero dar desconto no grupo inteiro, eu quero dar desconto só na impressão PBA4, sulfite. Então eu não vou dar no grupo inteiro. Eu excluo ele. Ó, não tem mais desconto no grupo inteiro. E eu venho nessa opção aqui, ó, descontos por serviços. Clico na opção desconto por serviço, o que acontece? Na verdade, ele não é nem a descrição correta não seria desconto por serviço, seria preço combinado. Vamos supor, né? Você tem um cliente, aí você combina um preço específico para ele. Né? Só para ele. Todos os outros clientes vai pegar o preço da tabela. E é só um serviço também, é só impressão PB. Então eu venho aqui no cadastro, ao invés de eu criar uma tabela, né, igual a gente tinha falado, eu venho aqui e incluo esse serviço aqui, ó. Vou clicar no incluir. Clico aqui no incluir, seleciono o serviço. Vou selecionar aqui a impressão. Ele trouxe aqui a descrição. Aqui embaixo tem esse campo de descrição alternativa. Para que serve essa descrição alternativa? Vamos supor, eu não quero que saia lá para esse cliente, no extratinho dele, impressão cópia. Eu posso colocar aqui serviço, sei lá, posso colocar outra coisa, posso colocar qualquer coisa. Impressões. Sei lá. Aí vai sair sempre impressões para esse cliente. Tá? Mas nos nossos relatórios a gente sabe que foi impressão cópia PBA4. Certo? Aqui embaixo eu posso definir uma porcentagem de desconto ou então colocar logo o preço. Falar, o preço dele não vai ser 1,20, vai ser 80 centavos. Pronto, ó. Então, ó, todos os outros serviços desse cliente ele pega da tabela principal. Esse serviço aqui, especificamente, ele pega dessa, sai diferenciada. E a pessoa também que está abrindo o pedido não precisa se preocupar. Qual que é o preço correto, se está certo, se não está, se está cadastrado aqui, né, ele não vai precisar alterar. Bom? E eu posso definir também tabela progressiva só para esse serviço, para esse cliente. Ó, tem aqui uma tabela progressiva. Então, eu já defini que é 80 centavos. Eu venho aqui, clico em tabela progressiva e falo. Vou incluir, né? Quantidade, acima de 100, vai ser 78 centavos. 78 centavos. Coloco aqui, 78 centavos. Opa, 0,78. Certo? Então tá aqui, ó. Ah, 200. Vou colocar 200. 0,75. Pronto. Certo? Então você pode definir preço combinado para esse cliente também. Somente esse serviço. O restante ele pega lá do cadastro da tabela de preço, tá bom? Então aqui eu posso alterar, excluir. Aqui eu tenho a tabela progressiva que a gente acabou de ver, né? Aqui tem a opção de papéis que ainda está em desenvolvimento, tá? Para a gente poder fazer a montagem desse serviço. Essa opção ainda não está funcionando. Aqui eu posso copiar todos os preços de outro cliente, tá? Então, se eu clicando aqui, ele vai copiar todos os preços combinados de um outro cliente específico. Certo? Essa opção aqui é bem útil para vocês estarem padronizando aí os preços dos seus clientes, certo? Aqui nós temos a opção de produtos. Essa opção de produtos, ela é utilizada nos orçamentos. Isso aqui quando você monta um produto, né? Por exemplo, o banner. Eu sei que o banner, eu vou clicar aqui no banner, ó, e vou clicar em itens para vocês verem. O banner, ele utiliza, ó, a impressão digital e o acabamento. Para toda vez que eu for abrir o orçamento, lembrando, essa opção de produtos, ele só é possível utilizar ele por enquanto lá no orçamento, tá? No pedido não dá. Então toda vez que eu for abrir um orçamento para ele, eu preciso colocar um banner, eu não preciso informar que é a impressão da lona e o acabamento. Eu venho e seleciono o produto. Então eu posso deixar pré-cadastrado e o preço já pré-cadastrado também. Certo? Então essa aqui é a opção de produtos e serviços. Essa opção aqui de produtos e serviços, vocês vão entender bastante no treinamento de orçamentos, tá? A gente falou bastante sobre essa opção lá no treinamento de orçamentos. Vocês podem dar uma olhada depois no treinamento que já está disponível aí no nosso site. Certo? Então essa é a opção de... essa aqui é a aba dos parâmetros financeiros, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem estar mandando ali no chatzinho já, certo? Que é a aba de dados comerciais. Essa aba de dados comerciais são bastante informações somente para consulta, tá? Fora a opção aqui de cartão fidelidade e de limite de crédito. Olha só, vamos dar uma olhadinha para vocês entenderem. Aqui nesse campo limite de crédito, eu posso definir um valor para esse cliente de quanto que ele pode comprar durante o mês. É como se fosse um cartão de crédito, né? Você define esse valor e esse cliente pode comprar tudo isso enquanto
enquanto tiver crédito, ele vai conseguindo abrir pedido. Estourou o limite de crédito dele, o sistema não deixa mais abrir pedido. Ele bloqueia lá e avisa lá na tela lá da pessoa que está abrindo o pedido que estourou o valor do crédito dele. E aí ele vai liberar novamente esse crédito quando for feito o pagamento lá no contas a receber. Então, por exemplo, eu faturei e esse cliente ainda não me pagou, ele não vai liberar o limite de crédito. É como se fosse um cartão de crédito mesmo, tá? Ele só vai liberar o limite de crédito depois que pagar lá no contas a receber, certo? Aqui ele mostra quanto que tem em uso e aqui ele mostra qual que é o saldo, tá? Se você quiser definir uma validade específica para esse limite de crédito, tá? Você consegue colocar aqui também, tá bom? Aqui do lado nós temos a opção de crédito e débito pendente. Essa opção de crédito e débito pendente, ela é uma opção bem útil, porém, ela é útil para você definir os valores quando um cliente te paga. Por exemplo, ele me paga adiantado. Eu posso definir que esse cliente tem um crédito de R$500 comigo. Ou então, se eu colocar negativo aqui, esse cliente tem um crédito, tem um débito de R$500 comigo. Porém, essa opção aqui, ele só é mesmo informativo. Ele não vai abater ou acrescentar automaticamente lá no faturamento. Tá? Ele é só informativo. Esse crédito e débito aqui, esse valor, ele vai aparecer no extrato do cliente e lá no extrato ele faz o cálculo. Porém, na hora de fazer o faturamento, ele não abate isso automaticamente. Essa aqui é a opção de crédito e débito pendente. Aqui embaixo nós temos uma opção de cartão fidelidade, que é justamente uma opção para vocês estarem utilizando para fazer promoções para os seus clientes, né? Por exemplo, você define que a cada R$1 em compra, o cliente vai ganhar 1 ponto. E aí ele vai acumulando pontos de acordo com as compras dele, R$1, R$2, isso vai definir de vocês, tá? Aqui que você define o valor, tá? E aí ele vai acumulando pontos e vocês podem fazer aí promoções com esses clientes, vai ganhar desconto, vai ganhar brinde, né? Então fica a critério de vocês. E aí tem controle, tem uma opção para enviar por e-mail para esse cliente, toda vez que ele fizer lá as compras, ele envia como é que está o movimento dele do cartão fidelidade, tá? Certo? Aqui embaixo tem uma opção ó, que ele vai te mostrar como é que estão os orçamentos desse cliente, ó, a movimentação das propostas, é só visual, tá? Ele traz quantos orçamentos que foram lançados para esse cliente, traz aqui quantas propostas foram enviadas, quantas foram aprovadas, qual o valor, qual foi o último pedido desse cliente, e aqui mostra até o último número do pedido dele, tá? Aqui nós temos algumas opções de follow-up, né, que você informa que quais são os dias de follow-up lá na hora lá das propostas, né, para entrar em contato. Aqui embaixo tem uma opção de classificação do cliente. Essa opção de classificação o pessoal me pergunta bastante, porque lá no Contas a Receber às vezes aparece um cliente coloridinho, fica verdinho, né? Na verdade é só o verde que aparece, que é só o cliente A. Essa classificação é como se fosse uma separação também, um grupo de cliente. Você quer colocar que o cliente ele é A, que ele é B, que ele é C, né? A ideia disso aqui foi feita, né, inicialmente para separação de inadimplência, né, de faturamento. Esse aqui é um cliente A, são os clientes que pagam certinho, ou então que compra bastante, né? Fica a critério de vocês como vocês querem utilizar essa opção. E existem alguns relatórios que têm o filtro de classificação, tá? E lá no Contas a Receber, ele aparece lá a classificação e ele fica verdinho lá até. Quando o cliente é A, que seria o primeiro, né? E E seria o último lá, né? O cliente que fica inadimplente sempre. Inicialmente, mas vocês podem usar esse campo de classificação da forma que vocês acharem que for útil para vocês, né? Maravilha. Aqui embaixo ó, tem um campo de bonificação de venda, que seria para você informar a porcentagem que esse cliente recebe de bonificação, tá? Quando for um cliente que é uma agência, por exemplo, tá? Você pode estar definindo essa opção de bonificação aqui. Aqui embaixo, aqui do lado tem a opção de vendas por telemarketing. Você pode definir um atendente que é responsável para esse cliente. E aí você pode falar que esse atendente tem uma comissão lá no telemarketing, quando ele vende alguma coisa a mais, tá? Certo? Aqui embaixo tem as opções de receber notificação por e-mail, né? O Gcop está com uma opção que está sendo bem utilizada agora, que é a opção de mudança de status.
Ele muda automaticamente o status. E na mudança de status, tem a opção de enviar por e-mail para o seu cliente em qual status que está. Por exemplo, mudou lá para a expedição. Aí ele fala, tem a opção do sistema enviar automaticamente um e-mail para o seu cliente e falar o seu pedido está no departamento de expedição, blá blá blá, entendeu? Vocês podem estar colocando essa opção aí para ele enviar aqui. Então, nesse caso aqui, esse cliente está marcado aqui que nunca vai enviar. Ele nem pergunta lá se quer enviar ou não, certo? Aqui em cima, ó, nós temos uma opção de cartão fidelidade. Isso aqui é para imprimir só o cartão fidelidade, igual a gente estava falando aqui. Ele imprime o relatório desse cliente aqui. Como é que está o movimento do cartão fidelidade dele, tá? Só para imprimir. Certinho? Maravilha, então essa aqui é a aba de dados comerciais, tá? Vamos aqui para a última aba, que é a aba de observações. Essa aba de observações também é muito importante, tanto para o pessoal que abre pedidos, para o pessoal do faturamento também. Temos aqui algumas mensagens que eu posso deixar já pré-cadastrada para cada cliente. Então, por exemplo, aqui, ó, mensagem exibida ao abrir um chamado. Se eu quiser lá na tela de chamados que abre uma mensagem, eu deixo pré-cadastrado aqui, tá? Na expedição, ó, lá na hora de entregar, mensagem, tal. Você pode colocar lá aqui, ó, sempre verificar se a nota foi gerada. Tá? Eu só coloquei de exemplo, né, mas como eu tinha falado anteriormente, o sistema vai te avisar se a nota não foi gerada ou não, tá? Mas você pode colocar uma observação lá na expedição, nesse caso, né, por exemplo, e aí vai aparecer lá, ele aparece na expedição essa mensagem lá, a pessoa vê, tá bom? Aqui embaixo, ó, mensagem exibida na proposta. Se eu quiser que sempre saia uma mensagem nas propostas desse cliente, posso colocar aqui. Mensagem exibida no módulo comercial, lá no marketing, né? Eu posso colocar aqui também. Aqui embaixo, ó, mensagem exibida ao abrir um pedido. Posso deixar já pré-cadastrado e isso aparece para o atendente. Ó, por exemplo, falar com o Wilton antes de abrir o pedido. Aí a pessoa vai abrir o pedido para o cliente, pum, aparece na tela. Opa, deixa eu ver o que o Wilton quer com esse cliente. Tá? Então é bem útil aí esse campo de mensagem. Aqui embaixo também, ó, mensagem exibida no extrato. Quando você gera o extrato em PDF e manda para o cliente para ele conferir, você pode colocar uma mensagem aqui no finalzinho. Se você quiser que sempre saia uma mensagem na OS, que vocês imprimem, né? Se vocês imprimirem, você pode colocar aqui também. E aqui embaixo, ó, mensagem para nota fiscal, que é o pessoal do faturamento vai utilizar bastante. Você pode colocar alguma coisa no corpo da nota fiscal, especificamente para esse cliente, sei lá. Por exemplo, esse cliente aqui sempre paga com depósito. Eu vou colocar sempre na nota dele os dados bancários, só na nota dele. Aí você coloca aqui e ele vai aparecer. Tá bom? Ou alguma mensagem específica, fica a critério de vocês. Tá? Esse campo aqui de observações é muito útil. Tá? O pessoal usa bastante. Certo? Aqui em cima nós temos duas opções, pós-vendas e contatos. Vamos começar aqui nos contatos? Os contatos, basicamente, são os funcionários da empresa. Né? No caso dessa Max que a gente está usando, tem ali o Andrei. Aqui do lado, ó, informando que ele é suporte. E ali tem o telefone dele, ramal e tal. Eu vou clicar aqui em alterar para vocês verem como que é o cadastro. Aqui ele trouxe o código do cliente, o nome da empresa, o nome. Aqui está o Andrei. Aqui eu já estou utilizando o cargo que a gente verificou lá no início do treinamento, né? Ó. Então estou falando aqui que o Andrei, o cargo dele é suporte técnico. Tá? Aqui embaixo tem os campos de e-mail, posso colocar ramal dele, celular dele, data de nascimento, se vocês quiserem mandar e-mails depois para ele dando os parabéns e tal. Embaixo coloco o e-mail e se quiser colocar alguma observação também, coloco aqui embaixo. Certo? Maravilha. Vamos salvar aqui. Certinho. Então, isso aqui são os contatos. Esse Z-status aqui, se por acaso vocês verem ele é um status, ele é um contato padrão do sistema. Tá? Então não precisa excluir ele, nem tenta que eu acho que vocês não vão conseguir, tá? Mas ele é um padrão utilizado aí pelo sistema. Esse Z-status ele é utilizado para enviar e-mail, aquele e-mail de status, que eu acabei de falar para vocês, quando vocês querem, se vocês quiserem enviar e-mail para o cliente, toda vez que muda o status, ele utiliza o e-mail que tá no contato desse cliente aqui, tá? Desse Z-status, esse e-mail que está aqui, ó. Certo? Você pode pré-definir. Então não precisa excluir ele, nem tentar excluir que vocês não vão conseguir.
Então aqui estão os contatos da empresa e aqui do lado nós temos a opção de pós-venda. Essa opção de pós-venda, ela é uma opção bem útil para vocês colocarem observações dos seus clientes, né? Tudo que vocês fazem, quando você entra em contato, se você entrou em contato para verificar como é que está o atendimento, então, um contato de qualidade, um contato de atualização cadastral, que é bem útil também vocês colocarem no sistema quando que foi atualizado o cadastro dele, né? Então vocês podem estar incluindo aqui. Então, ó, por exemplo, ó, dia 1/4 a gente colocou que foi feita a atualização cadastral dos funcionários. Aí no dia 9/4, aqui, ó, falamos com o Max, atualizamos os telefones e os dados bancários. De novo, né? Pouco tempo, mas isso aqui é uma opção bem útil para vocês estarem fazendo periodicamente, né? A cada 2 meses, a cada 3 meses, entrar em contato. Ou então, todas as vezes que vocês entrarem em contato com seus clientes, vocês colocam essas observações aqui nessa opção de pós-venda. Basicamente, cadastro de clientes é isso que a gente viu agora. Essa aqui é a opção para você estar incluindo os clientes mensalistas. Essa foi a opção que nós vimos, tá? Depois que você inclui, ele aparece aqui, né, nessa telinha. Você consegue visualizar, consegue pesquisar, consegue abrir pedido, desde que ele não esteja bloqueado. Para você saber se ele está bloqueado ou não, você pode vir aqui por essa tela. Todos que estiverem amarelinho, eles estão bloqueados. Ó. Por exemplo, esse aqui, ó, o Otávio Silveira. Aqui embaixo está aqui, ó, cliente novo, cadastro pendente. O que acontece? Ele era um cliente temporário, provavelmente eu efetivei ele e ele vem para cá como bloqueado. Tá? A gente vai ver já os clientes. A gente vai ver só no treinamento de hoje, pessoal, só até o cadastro de clientes temporários, que é bem mais curto do que o de clientes mensalistas, tá? Então a gente consegue finalizar eles hoje ainda. O de clientes temporários, vocês vão entender essa opção aqui, tá? Aqui em cima, ó, eu consigo filtrar, fazer alguns filtros, né? Consigo filtrar os clientes inativos, ativos, tá? Aqui do lado, se eles estão bloqueados ou liberados, certo? Ó, só quero os bloqueados, ó, ele trouxe todos. Só os bloqueados. Todos. Pronto. Aqui, ó, tem essa opção, uma opção bem útil para você incluir subcliente. Então, por exemplo, eu quero incluir um subcliente novo. Por exemplo, aqui, ó, o cliente Hilton, ele tem o 1.1 e o 1.0 só. Quero incluir o 1.2, eu venho aqui, incluir subcliente. Ele pergunta, deseja incluir uma obra para esse cliente? Sim. Quando eu clico em sim, ele só me falou avançar para o próximo. Ele está falando que ele está tentando incluir o 1.1, mas ele já existe. Ele pergunta se eu quero avançar para o próximo código. Sim. Pronto, ele já trouxe aqui, ó, cliente 1, 2. O que ele faz? Ele traz tudo preenchido do jeito que está o cliente principal. E aí você altera as informações específicas dessa filial aqui. Correto? Vou clicar em salvar, ó. Agora eu tenho aqui, ó, cliente 1, 0, que é o principal, cliente 1, 1 e cliente 1, 2. Então, temos aqui esses dois clientes, incluindo os subclientes. Aqui embaixo eu posso fazer algumas opções, por exemplo, repetir preços, repetir endereços, repetir informações de chamados, repetir vendedor. O que acontece? O que é isso aqui? Essas opções, normalmente, elas são utilizadas quando eu incluo outras filiais. Por exemplo, o ideal, pessoal, é o seguinte. Quando você vai incluir um cliente principal, toda vez que você inclui uma filial, ele copia tudo do principal. Os preços, endereço, tudo. Porém, se eu alterei aqui no endereço do principal, e aí eu tenho 50 filiais, eu não preciso alterar um a um. Eu venho aqui e repetir os preços. Ele pergunta, deseja repetir os preços de desconto para as obras, que seria para as filiais? Sim. Aí ele faz o mesmo preço do cliente principal para as filiais. Certo? Maravilha. Então, fora o repetir o preço, tem que repetir endereços, que vai ficar da mesma forma, né? Repetir vendedor, informações de chamados, mesma forma utilizado, certo? Aqui do lado nós temos algumas opções, né? Por exemplo, listagem do cadastro. Essa opção aqui, ó, listagem do cadastro, eu consigo tirar uma listagem específica dos cadastros, com alguns filtros. Aqui ele vai pedir uma senha. Essa aqui não é a sua senha de acesso, tá? É a senha master. Somente os gerentes e diretores que possuem. Se caso vocês precisarem, pode estar pedindo para ele tirar esse relatório ou então digitar a senha para vocês, tá? Vou colocar aqui qual que é a senha. Coloquei. Ele abre aqui para eu colocar os filtros que eu desejo, para poder tirar uma listagem. Eu quero tirar, vamos supor aqui, eu quero tirar uma listagem completa. Não quero com todas as informações do cliente. Eu quero simplificada.
Simplificado é só o nome dele, telefone. Não quero simplificado e o e-mail também, eu quero mandar e-mail para eles, entendeu? Posso vir aqui, ele vai me trazer aqui uma listagem de todos os clientes aqui, ó. Vou aumentar aqui para vocês verem. Traz aqui, ó, cliente, endereço, telefone e o e-mail, ó. Se eu tivesse tirado, não tivesse tirado com o e-mail, ele traria só até o telefone aqui. Certo? Maravilha. Então aqui consigo tirar essa listagem de cadastro, consigo verificar os locais, cadastrar locais de entrega para esse cliente. Posso pré-cadastrar, tá? Lá no endereço de chamados também é possível incluir, tá? Mas aqui eu consigo já deixar pré-cadastrado. Se eu estou incluindo esse cliente pela primeira vez e já tem os endereços de entrega, eu posso colocar aqui, ó. Ele traz todos os endereços de entrega desse cliente. Quando esse cliente tem mais de um endereço, um local de entrega, tá bom? Consigo incluir os locais de entrega. Tem opções aqui para eu fazer impressão de envelopes com os dados desse cliente. Consigo imprimir etiquetas de cadastro e etiquetas de contas a receber. Essas três opções aqui, e até, aliás, até os modelos aqui também, eram bem utilizados quando o pessoal enviava faturamento por com envelope, pelo correio, né? Então vocês precisavam imprimir as etiquetas, imprimir alguns envelopezinhos, né? E aí tem essas opções aqui no GCOP, que de acordo com as opções de e-mail, aí, que são bem mais utilizadas hoje, isso aí entrou em desuso, tá bom? Porém, vocês ainda tem essas opções aí já pré-cadastradas, tá? Aqui embaixo, ó, consigo ver, imprimir a tabela de preço desse cliente, né? Vou colocar aqui na impressão para vocês verem. Ele trouxe ali, ó, somente o preço combinado desse cliente, ó, aquele que eu tinha colocado de 80 centavos. Por que ele trouxe isso? Ó, quando eu cliquei aqui em tabela de preço, perguntou timbrado, eu coloquei não. Listar somente os preços combinados desse cliente? Não, quero todos. Aí ele traz todos os preços e os que são combinados ele traz com asterisco aqui, ó, o que é diferenciado, tá? Traz todos os preços que estão nas tabelas lá, que estão na tabela desse cliente, tá? Aqui em cima ele traz informações do cliente, ó, como que é a condição de pagamento, endereço, telefone, tá? Bem legal essa opção aqui, certo? Aqui tem essa opção aqui de listagem de retenção. Isso aqui era para tirar uma listagem dos clientes que tem retenção de ISS ou não, tá? Que também é utilizada a senha master lá, tá bom? E aí você consegue filtrar os clientes que tem retenção de ISS ou não, com retenção, sem retenção ou todos, certo? E ele mostra também. Isso aqui é para a opção de emissão de notas fiscais. Só para você tirar uma listagem e verificar quais são os clientes que estão com retenção ou não, certo? Aqui do lado tem uma opção para pesquisas, para você pesquisar cliente, fora essas opções que tem aqui. Tá, eu quero pesquisar por nome, apesar que aqui já tem por nome. Por CNPJ, ó, posso clicar aqui e ele abre a opção para pesquisar por CNPJ. Por endereços, se eu quiser pesquisar também, ó, tem todas as opções aqui, até por telefone. Tá bom? Às vezes tem só o telefone, deixa eu ver esse telefone aqui, se esse cliente está cadastrado aqui no meu sistema. Eu venho aqui e pesquiso só pelo telefone. Certo? Bom, basicamente essa daqui é a opção de cadastros de clientes mensalistas, né?